Fala pessoal, hoje nós vamos ouvir Alexandre Guimarães, ex-diretor do INSS, que está sendo ouvido aí na CPMI do INSS. Eu quero mostrar para vocês aqui a fala do deputado Rogério Correia na inquirição dele, quando ele toma o depoimento dele. Ele traz algumas informações interessantes, porque a oposição ela teima em tentar colar essa fraude no governo Lula, mas essa fraude começou no governo Temer. E aqui o Rogério Correia traz uma cronologia de toda esse desenrolar dessa fraude, né? Vamos assistir aqui comigo, vamos. Presidente, obrigado pela palavra. Eu vou direto ao assunto. Afinal de contas, o depoimento do senhor Alexandre está me parecendo mais interessante do que eu achava. A minha opinião é que existe aqui uma quadrilha que já é antiga dentro do INSS, que veio roubando os aposentados. Descontava 30, 40, 50 reais de cada aposentado, que sequer sabia que era filiado a entidades. Entidades essas picaretas como Ambec, Conafé e tantas outras que existiam por aí. Amar e assim por diante. Pois bem, essa quadrilha antiga, ela começou a roubar dos aposentados, especialmente em 2017, 18, 19, governo Temer. Isso é o que a gente apurou até hoje disso. E o senhor trouxe, e por que isso? Porque essas entidades passaram a existir ali. Ali é que começaram a existir os ACTs. Os ACTs eram muito ligados a entidades sindicais. E a partir deste momento é que surgiram essas entidades que, ao final das contas, não tinham associados, passaram a ter associados que foram trazidos de dentro do INSS como aposentados, descontados e eles roubados ali. Isso se deu em 2018, 2019, o senhor entrou exatamente no bojo disso em 2017 e o senhor disse uma pessoa importante, que não tinha aparecido ainda, que o indicou, embora o senhor diga que seria para o currículo, que é o deputado André Moura. Deputado André Moura, senhores e senhoras deputados e deputadas, era o líder do governo Temer. Deputado André Moura, Pimenta me dizia aqui, eu não era desta época aqui da Câmara, mas Pimenta era, que ele era conhecido como dono do INSS. E era muito amigo de Eduardo Cunha, dono do INSS, já era conhecido deputado André Moura. O senhor sabia disso? Como sabia dessa função do senhor André Moura? Não sabia. Não sabia. Pois era ele, exatamente este que, coincidentemente, o senhor teve o seu currículo por ele apresentado. Mas junto com ele depois, e junto com o senhor, vieram também José Carlos Oliveira. O senhor conheceu José Carlos Oliveira? Sim, senhor. Era amigo dele? Amigo não, ele foi meu presidente. Foi seu presidente. Meu colega como diretor e depois meu presidente e depois ministro. Durante todo esse período? Na época que eu era diretor de gestão de pessoas, Oliveira era superintendente de São Paulo. São Paulo. Depois ele veio a ser DIRBEM. Depois de DIRBEM já ia em outra presidente fase, do INSS e ministro. E ministro. E é engraçado, esqueceram de perguntar sobre Zé Carlos Oliveira nessa trajetória toda. Esqueceram. Zé Carlos Oliveira passou em branco até agora. É bom colocá-lo aí, junto com Virgílio, Fidelis e o próprio Careca. Pois bem, eu já disse que o INSS retirou a obrigatoriedade da carta sindical, então passou a apresentar essas entidades. Quando foi em 2021, o senhor retornou. Então, olha primeiro essa ligação com o André Moura, dono do INSS, que passou então a articular ali algo novo no INSS, que foram essas entidades picaretas que apareceram. O senhor estava lá exatamente neste momento. Ali apareceu Zé Carlos Oliveira, apareceu Temer e posteriormente veio aparecer o governo Bolsonaro. E no governo Bolsonaro o senhor retorna em 2021 e diz que quem o indicou foi Euclides Petersen, que a gente viu, tem também aí alguma coisa com a Conafé que nós vamos ver. O senhor foi apresentado também com o apoio da Conafé? Chegou a apoiar o senhor? Não, senhor. Não. E o Zé Carlos Oliveira, te deu aí também um aval? Zé Carlos Oliveira, como eu falei, eu conheci ele como superintendente e vou até repetir. Eu, como diretor de gestão de pessoas e governança, não tinha ingerência nenhuma sobre benefício, sobre acordo de cooperação técnica, nenhuma. Sim, mas a pergunta que eu fiz faço... meu serviço de gestão de pessoas e fiz meu serviço na governança. Sim, mas a pergunta que eu faço é se na hora de o senhor retornar, o Zé Carlos Oliveira também o recomendou como um retorno também em 2021. Recomendar não.
Não, mas Mas ele não apoiou. apoiou. Zé Carlos Oliveira apoiou. O Zé Carlos Oliveira é um dos temas centrais aí, uma das peças, melhor dizendo, centrais dessa questão do roubo dos aposentados, tá? Ele estava sempre ali na cabeça, gravitando em volta disso aí. Então, o Rogério Corrêa, ele faz essa pergunta aí já para linkar esse camarada com o Zé Carlos Oliveira. Porque, como eu já falei antes no vídeo, o que acontece? A oposição quer blindar muita gente e jogar isso aí e colar no presidente Lula. Mas, na verdade, isso vem de Temer, isso passou pelo governo Bolsonaro todinho. Pessoas estavam denunciando e eles continuaram roubando os aposentados e ninguém fez nada. Inclusive, Sérgio Moro houve pessoas que falaram, tiveram pessoas, melhor dizendo, que falaram para ele sobre isso e ele nada fez. E foi no governo do presidente Lula que a CGU, né, conseguiu aí juntar fatos e trazer a Polícia Federal para investigação, para desencadear aí a operação que desbaratou essa quadrilha e agora está sendo exposto aí com vários figurões aí da República, né? Pessoas milionárias que ficaram, na verdade, milionárias roubando os velhinhos do INSS. Mas vamos seguir aqui assistindo. Então vamos lá, vamos ligando aí os casos, pessoal, porque Zé Carlos Oliveira é figura importante nisso, hein? Pode esquecer não. Pois bem, então ele retornou. Quando foi em novembro de 2022, olha só, acabou, o governo Bolsonaro já tinha pedido eleição, estava tentando dar golpe no Brasil, não tinha fugido, mas ia fugir, todo mundo sabia das pretensões lá de Bolsonaro. O senhor então fundou a Vênus, fundou a Vênus em novembro de 2022. E o Careca depois vai fazer uma série de inserções financeiras também junto à Vênus. Depositou, está nos RIFs, 228 mil, depois 2 milhões, 85 mil, e a Vênus depois passou para o senhor 2 milhões e tanto. Então o senhor faz a Vênus em novembro de 2022, durante 2023 opera bastante com a Vênus e o Careca, e o senhor sai logo em abril. Sai demitido, o senhor foi demitido, porque iria depois se aposentar, tá certo? Não ia me aposentar, fui exonerado. Foi exonerado. Ou seja, quando há mudança de governo, existe a posição de cargos. Ainda bem, o senhor foi então exonerado depois de ter prestado grande serviço no governo Temer, onde o senhor foi indicado pelo dono do INSS, e depois o senhor voltou em 2021, indicado por Euclides Peters, como indicação também, ele como base do governo Bolsonaro. O Zé Carlos Oliveira apoiou que isso acontecesse, e em novembro de 2022 o senhor funda uma empresa chamada Vênus, que vai depois ganhar dinheiro do Careca, que estava roubando o INSS. Esses são os fatos, o senhor vai acabar tendo que responder isso na justiça. Mas veja bem, esses fatos são esclarecedores e nos coloca aí esse André Moura, viu, Pimenta, na rota de investigação. Que indicações foram essas que ele fez em 2019, além do senhor? Ele é pessoa, presidente, importante de vir aqui. Vou apresentar requerimento para o ex-deputado André Moura vir explicar como é que foi esse início do processo. Ele passa a ser uma figura importante. Mas veja bem, eu também não gosto de blindagem. Coloca a primeira foto aí. Gente, então a gente olha aqui para essa situação, a gente vê claramente que existia uma cronologia de Temer passando por o início do governo Temer até o governo Bolsonaro, entra no governo Lula e o governo Lula ali, a CGU, toma essa posição de denunciar e puxar essas fraudes. O que aconteceu nesse período? Esse pessoal foi criando várias associações, porque antigamente quem fazia toda essa... tinha o aval para fazer isso, eram os sindicatos, mas eles criaram um dispositivo para poder facilitar que fossem criadas novas associações, e essas associações tinham um único objetivo: arrecadar dinheiro dos aposentados. Então você imagina uma senhorinha lá de 70 anos que recebe ali um salário mínimo, né? Um salário mínimo e pouco, ela tinha R$50 descontado lá na aposentadoria dela. Só que não era só essa senhorinha, era, milhares de pessoas. Então esses caras arrecadaram muito dinheiro mesmo.
E não é possível que isso tenha acontecido sem o apoio político de alguém. Então é isso que a gente precisa colocar os olhos nisso aí. Não é possível que isso tenha acontecido sem o apoio político de alguém, sem alguém dar o aval, sem alguém acobertar isso. Quando você olha, você vê que a cúpula do INSS estava toda envolvida nisso, entendeu? De uma forma ou de outra, ou na omissão, né, ou fazendo ali um esquema. Você vê que esse camarada, ele quando ele é exonerado, ele abre quando o governo Bolsonaro perde as eleições, ele abre uma associação, uma empresa, e presta serviço para o careca do INSS. Ou seja, aí traz, o que isso traz a entender para nós? Que ele estava sabendo de tudo, que ele tinha conhecimento pleno, sabia da roubalheira. E aí quando ele é exonerado da presidência do INSS, ele vai e começa a colocar a empresa dele para girar. Ou seja, e o careca do INSS começa a abastecer essa empresa com o dinheiro roubado dos velhinhos. Por quê? Provavelmente para pagar ali alguns favores que ele fez no momento que ele estava lá na cadeira na presidência do INSS. Então é mais ou menos disso que se trata tudo isso, e a gente precisa continuar repercutindo, tá? Eu agradeço a sua audiência até aqui. Eu me chamo Sérgio Martins, já convido você a se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like nesse vídeo, compartilha caso você possa, entre no grupo aqui que está no primeiro comentário fixado, porque toda vez que eu lançar um vídeo novo eu vou colocar nesse grupo. Então você faça parte do nosso grupo, é um grupo fechado, é só para você receber notificações. Ninguém vai ficar te incomodando lá no grupo não, tá bom? Então até um próximo vídeo.